Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, fraco. Não tem quase ninguém feliz. Quantos estão felizes com o irmão do lado? Diga aleluia. Aleluia. Isso. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Quero parabenizar aqui os irmãos pela igreja, muito bem adornada, muito bonito. Eu estou feliz por fazer parte desse manto com vocês. Jesus é muito bom. Acompanha comigo aqui a minha esposa Líria, a mulher mais linda da cidade de Jandira, irmãos. A mais bela. Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os obreiros. Fui muito bem recebido. Você chega na porta, tem uma pessoa que abre a porta para você. Você não precisa nem tocar lá. O negócio é manto mesmo, sabe? Você vai entrar, alguém puxa a porta. Você fala, meu Deus, que negócio tremendo, né? Isso é muito bom. Viver em comunhão. Irmãos, de nada adianta na nossa vida. De nada adianta. Não adianta o louvor. Não adianta uma boa palavra. Não adianta uma ótima oratória se nós não amar quem está do lado. Se não amar quem está do lado, irmão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A primeira coisa é amar o irmão que está do lado. Se eu amo quem está do lado, o resto Deus se encarrega, amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer o seguinte, coloca a Bíblia no canto, vamos louvar o Senhor primeiro com um louvor aqui. Eu gosto de louvar, irmãos. Eu vi o grupo de louvor louvando aqui, eu falei, meu Deus do céu, depois vi a mocidade, depois vi as irmãs, eu falei, Jesus, o negócio aqui é terrível, vamos louvar o Senhor, bem? Feche seus olhos, me ajude a louvar aqui nessa manhã, e já entramos na palavra em 1 minuto, glória. Mas louve comigo, viu? Não fica com a boca fechada não, eu sei que você conhece isso, glória. Deve apagar aqui, pode apagar. Oh glória, a minha voz é alta, pode baixar um pouco. Aleluia, louvado seja Deus. Me dá um pouquinho de playback e abaixa um pouco. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louva comigo, vai. Quando meu fôlego é a tua vida. Eu
Se eu contar para você, não dá nem tempo, irmãos. Se eu parar para começar pelo testemunho, você não consegue ficar em pé, de tão grande que ele é. Mas vamos ler a Bíblia e conforme o Senhor nos der, a gente vai passando pela igreja. Amém? Que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Amém? Amém. Podeis sentar. Oh, glória. Antes de eu começar essa palavra, irmãos, eu quero dizer para a missionária Liliane, se eu me esqueço, quase igual a minha bênção. Se coloque de pé, por favor. Enquanto a senhora dizia algo aqui na frente, Deus disse assim para mim: diga para minha filha que é somente para ela fazer o que eu estou mandando. Não é para olhar nem para a esquerda e nem para a direita, e muito menos para trás. É para continuar avante, olhando para frente, porque o que eu dei para ela é somente dela. E diz o Senhor para ti nessa manhã: enquanto tu faz a minha vontade, eu trabalho dentro do teu lar. Enquanto tu faz a minha vontade, eu abro a porta que está fechada. Enquanto tu faz a minha vontade, eu não permitirei faltar no teu celeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nessa manhã, assim diz Cristo, para mim dizer para ti: continue diante da minha presença, fazendo a minha vontade, porque eu tenho coisa grande para lhe entregar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quem recebe, dá glória a Deus. Oh, glória. Não se preocupe com a minha forma de pregar, irmãos, tá? Às vezes a gente vai com tudo, às vezes a gente puxa o freio e assim vai. Quem achou, diga amém. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém? Meus irmãos, a Bíblia vai nos falar sobre uma mulher que perdeu seu esposo. Seu esposo morre e lhe deixa 2 filhos. Nós sabemos que há um tempo atrás a mulher, ela não tinha a necessidade de trabalhar da forma que o homem trabalha ou trabalhava. A mulher não tinha necessidade de partir para o campo para trazer o pão de cada dia para a sua casa, para a sua mesa. Ela não tinha necessidade de sair cedo e correr, suar sua roupa para garantir que a conta do mês seria paga, para garantir que tudo fosse feito dentro de casa. Ela não tinha essa preocupação. A mulher tinha preocupação de cuidar da casa, cuidar do filho e deixar tudo preparado para o seu marido. Ou seja, o marido saía cedo, o marido acordava cedo,
e ia para o campo para garantir o pão de cada dia dentro da sua casa. A esposa ficava, e na contraversa disso, ela trabalhava dentro da sua casa, educando também os seus filhos. Eu costumo dizer que a mulher sempre trabalhou mais que o homem. Às vezes nós chegamos cansados, fadigados, a mente, nós não conseguimos nem até mesmo conversar muito. Muitas das vezes nós temos que se trancar dentro do quarto e querer ficar ali quietinho no nosso momento, para que se as coisas se entrem no seu lugar dentro da nossa mente. Então eu costumo dizer que a esposa, a mulher, ela tende a trabalhar mais do que o homem, porque quem tem filho aqui sabe que difícil é cuidar de criança. Quem tem filho sabe que difícil é você também manter ele ali na educação a todo momento, porque nós sabemos que o mundo aí fora está muito diferente. Ou seja, dentro de casa você ensina de um jeito, e lá fora ele aprende de outro jeito. E muitas das vezes você fala uma coisa aqui de manhã, e ele vem lá de fora com outra coisa aqui para dentro de casa. E aí você tem que trabalhar de uma forma diferente na mente do teu filho. Mesmo assim é dentro da casa do Senhor, mesmo assim é dentro da igreja. É por isso que quando o pastor fala, olha, nem falou comigo, mas Deus já está me dando algo aqui. É por isso que quando o teu pastor fala, a tua pastora, o teu líder da mocidade, a tua liderança das irmãs, ou a liderança ali das crianças, fala, cuidado quando você for lá fora, cuidado aonde você vai participar até mesmo de um culto, cuidado aonde você vai participar de uma reunião, porque às vezes você come uma comida aqui de um jeito, e lá fora a comida é totalmente diferente. Então temos que tomar cuidado aonde nós estamos colocando a planta dos nossos pés. Por quê? Porque aqui nós temos um ensinamento diferente do pastor que nós estamos, do pastor que está nos apacentando, e quem sabe lá fora você está tendo uma outra visão, uma outra palavra, e a palavra, conforme ela é trazida e conforme a gente entendemos ela, pode mudar todo o cenário, irmão. Quem sabe alguém olhou para você e falou assim: irmã, não tem nada a ver você andar com tatuagem. Não quer dizer que quem tem tatuagem já tinha feito lá fora, mas não tem nada a você colocar, que é tudo liberado. E aí você vem com o entendimento: mas pastor, eu fiz por quê? Porque lá fora eu fui na igreja, a irmã falou que lá não tinha problema, lá você podia andar do jeito que você quer, você podia vir como quer, vir como está e permanecer como você quiser. Não, mas aqui é diferente. O pastor ensinou: você vem como você está lá de fora, mas você não permanece da forma que você quer. Por quê? Porque nós não estamos servindo ao mundo, estamos servindo a Cristo. E quando nós saímos do mundo e serve a Cristo, alguma coisa tem que mudar. Por que lá fora alguém olha para mim, para você e fala: ei, você tem cara de cristã, rapaz, você tem cara de evangélico, de homem de Deus? É porque alguma coisa de diferente ele viu, alguma coisa de diferente ela viu. Então eu quero dizer para você aqui nessa manhã santa, nessa manhã abençoada, nós temos que fazer a diferença aqui dentro e fazer a diferença lá fora. Nós não podemos servir a Cristo aqui de uma forma e lá fora eu ser diferente. Então nessa manhã, irmão, nós precisamos nos atualizar na presença de Cristo. Quem entendeu, dá glória a Deus, por favor. Ô glória. Voltando lá onde nós estávamos falando, a mulher cuidava da família, cuidava da casa, profeta. Então ela estava despreocupada, pastor, porque ela sabia que não ia faltar o pão, não ia faltar o mantimento, como também não ia faltar roupa ou calçado, não ia faltar nada. Nos dias festivos ia ter o seu bolinho, não tinha necessidade de nada. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora esse homem parte. Chegou o momento que esse homem vai findar a sua história na terra, vai findar a sua história na vida daquela mulher. Eu vou ser o mais simples possível, tá? E findando a vida dele agora, o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela não se preparou. Porque se alguém aqui sabe me dizer como se prepara para a morte, no final do culto você me chama e me fala como é que é. Porque eu preciso estar preparado também. Mas ela não teve uma preparação.
Ninguém chegou nela e falou assim: teu esposo vai falecer, mulher, se prepara. Porque eu acredito, pastor Rogério, que se isso acontecesse, a primeira coisa que eu entendo que ela ia procurar fazer: peraí, eu preciso de um emprego, eu preciso me preparar, porque eu tenho 2 filhos, e eles dependem de mim. E qual a mãe que quer ver o seu filho pequeno trabalhando? Qual a mãe que quer que o filho saia, até mesmo aí nos farol da vida, vendendo bala, se prostituindo, usando drogas, trabalhando no tráfico, para poder ajudar a família? Mãe nenhuma quer isso. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, ele falece agora. Faleceu o provedor da casa. Faleceu quem trazia o alimento. Faleceu quem pagava as dívidas. Faleceu o camarada que, quando chegava em casa, a mãe falou no ouvido: então a Cinta vai comer. Foi embora. Já era. E agora essa mulher cai na real, irmãos. Que ela está sozinha, sem o esposo. Ela está sem a proteção, irmão. Porque eu costumo dizer, irmão, casamento que é um casamento, a mulher, ela se assegura no esposo que ela tem. Preste atenção aqui, por favor. Ela se assegura no esposo que ela tem. O esposo também, com a esposa que está do lado fiel, ele também se assegura a ela. Então ambos dependem um do outro. Agora ela perde a sua parceria. Aquele que estava junto, aquele que ajudava. E agora ela precisa se preparar para a vida aí fora. E a Bíblia vai dizer, irmãos, se você for descendo aos versículos, a Bíblia vai dizer que ele vai, mas o abençoado deixa uma dívida. E aí, se o negócio estava ruim, podia ficar muito pior. Porque a dívida estava sob as mãos dela. E ela não tinha o preparo de sair ao campo para conseguir o dinheiro e pagar essa dívida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E agora ela se vê perdida. Mas a Bíblia diz que, conforme o pregador fala, tem coisas que você não vai achar que nem a missionária falou, mas a Bíblia não nos impede de entender e passar para você entender. Conforme vai passando o tempo, a pessoa que está com a dívida e a pessoa que vai cobrar a dívida, talvez ele esteja calmo. Porque tal fulano não veio até hoje porque não conseguiu trazer o dinheiro. Tal fulano não veio até hoje porque não conseguiu fazer tal coisa. Mas peraí, já está muito tempo, nós precisamos cobrar. Vamos ter que ir lá cobrar. E a Bíblia diz que agora se apresenta sobre a casa dessa mulher. Eu entendo que essa mulher, nem o seu luto, ela tinha conseguido amenizar, irmãos. Porque só quem perdeu sabe. E eu quero dizer algo para você. Se você nunca perdeu alguém na sua família, você não sabe e não tem o entendimento do que é perder, irmãos. Às vezes nós falamos, morreu o vizinho. Você fala, meu sentimento, eu sinto o que você está sentindo. Não sente nada, mentiroso. Não tem como sentir, varão. Porque você só vai sentir quando você estiver passando por isso. Você só vai entender a dor na carne, dentro do coração, quando você passar pela situação que a pessoa está passando. Então não adianta falar, eu sinto, varão, o que você está sentindo. Não sente. Só quem sabe é Cristo. A mulher está na dor do luto. Mas os credores não querem saber disso, irmão. Eles chegam até a sua casa e ó. Ei, teu marido morreu, ficamos sabendo, porque a coisa ruim é o primeiro que inflama. A notícia boa, ela vem lenta. Mas escorrega na igreja para você ver. Todo mundo vai estar sabendo. Até quem não é crente vai estar sabendo.
O carro está passando no farol, tem alguém comentando. Você viu lá aquela irmã lá, estava lá no ré, daqui a pouco, pum, acabou. Você viu aquele jovem que estava dando glória lá, daqui a pouco você viu, ele soltou um palavrão ali do outro lado, pum, acabou. Eu vou falar. Então, a notícia ruim, ela vai correr. Às vezes você não quer nem saber. Você está dentro de casa, você não gosta de fofoca, não gosta de conversa, mas a vizinha chegou lá. Sabe? Eu senti de vir. Ela até sentiu de ir na sua casa. Não sentia nada. Nesse dia ela sentiu de te visitar. Sabe, ó, eu estou sabendo de um negócio, está ocorrendo, está acontecendo algo ali. E aí você, como não quer nada, né? Mas já está lá mesmo. Vai ouvir e compartilhar daquilo. Então, os credores já estavam sabendo que aquele homem tinha falecido. Porque ele era conhecido pela dívida que ele estava deixando também. Mas a Bíblia vai dizer que ele era servo. A Bíblia vai dizer que ele servia. Você vai entender isso aqui hoje. A Bíblia vai dizer que ele servia, cantor, levita. E quem serve é lembrado. Você sabe o que acontece? Às vezes nós estamos dentro da igreja, dentro do culto. Nós vemos o irmão cantando, outro irmão cantando, outro fazendo uma coisa, fazendo outra. Você fala assim, nossa, eu estou esquecendo. Ninguém me vê. Ninguém me dá oportunidade. Não faço nada. Mas sabe por quê? Porque nós temos que passar para a posição de servo. Enquanto nós não passar para a posição de servo, nós não vai ser visto mesmo. Nós temos que aprender a servir. Aquele homem servia. E o profeta conhecia ele. Porque quando a mulher ela está sem saída, os credores falam assim, você não tem dinheiro, não tem problema. Aí é claro, na primeira palavra você se alegra, porque você não tem dinheiro, não tem problema. Então dentro já ardeu uma, opa, não tem dinheiro, não tem problema, então eu já fiquei menos preocupado. Você não tem dinheiro, não tem problema, mas você tem 2 mãos de obra que servem pra gente. Pô, como assim 2 mãos de obra? Não entendi. Você tem 2 filhos pequenos. Naquela época, irmãos, você pegou emprestado, não pagou, alguém ia pagar. E como ela já tinha uma idade também, a Bíblia não fala mais aqui, projetando aqui, os filhos eram novos. Então os filhos tinham uma virtude para trabalhar no peso, para trabalhar da onde fosse para trabalhar. Então eles vão crescer o olho nas crianças. E a gente vai precisar dos seus 2 filhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Já estou terminando. Vou precisar dos seus filhos, vamos levar os seus filhos. Mas calma, para onde vai meus filhos? Vocês vão fazer o que com meus filhos? Eles vão continuar vivos, porém trabalhando, para cobrir a dívida que o teu esposo deixou. A gente não tem como não cobrar, a gente precisa cobrar. Eu acredito que como uma mãe, ela se sentiu de alguma forma dilacerada por dentro, porque ela não sabia para que lado ela ia. A Bíblia não especifica tudo o que aconteceu, mas eu acredito que como o esposo já tinha um histórico ali de servo, eu acredito que essa mulher chorou e também orou, irmãos. Eu acredito que ela pediu socorro, porque Deus, Ele não trabalha se nós não falarmos, se nós não entregar aquilo que está machucando, aquilo que está aprendendo, aquilo que está acusando, não tem como Ele trabalhar. E essa mulher, irmãos, ela começa a chorar. Mas a Bíblia vai dizer que tem um profeta que é usado por Deus. E dentro disso aqui eu já entrego mais um algo aqui. Eu sou assim, irmão, vou falando e Deus vai dizendo. Você sabe aquela mensagem que Deus deu para você? Aquela visão que Deus te deu?
seja ela em sonho, seja ela sentado aqui na igreja, louvando a Deus, e você olha para uma pessoa e fala, você sente algo, e aí você fala, é coisa do além, não vou entregar não, vou deixar para o pastor, vou deixar para o missionário, vou deixar para o evangelista, mas não vou falar. Deus te usando e você não consegue fazer a vontade dele porque tem medo, porque tem vergonha. E Deus disse aqui para mim, eu vou dar algo para alguém aqui, eu vou dar sonho para alguém, eu vou revelar prodígios para alguém. Então se prepara, igreja. Nós não podemos viver de cultos de mesmice, já foi fala aqui. Nós não podemos viver dentro da casa do Senhor somente por saber que estamos aqui, estamos protegidos. Nós temos que ter algo diferente para apresentar na casa do oleiro. Eu ouvi falar que o vaso ele não pode estar rachado. A Bíblia diz que quando Jesus se deparou com os vasos quebrados, ele não passou nenhum barrinho do lado para tampar, como a gente passa no teto. Ele amassou ele de novo e fez de novo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus disse para mim aqui agora de manhã, tem alguém que está buscando por um parente, e Deus disse, eu vou trabalhar nessa causa, eu vou entrar nessa causa, mas é necessário você perseverar. Nós não podemos ficar oscilante. Eu não posso pisar como cristão aqui e como mundano lá fora. Eu tenho que pisar como cristão aqui, cristão lá fora, cristão aqui, cristão em casa, cristão aqui, cristão na faculdade, cristão aqui, cristão dentro da empresa. Tem que ser em todo lugar. O Senhor não aceita dividir as suas ovelhas com ninguém. Aleluia. Se nós pararmos para falar que de vidas passadas, como o pastor Rogério estava falando, se juntar eu e ele, você vai ficar mais de um mês ouvindo nós dois. Perdi 2 irmãos na cidade de Jandira, um com 18 tiros e outro com 13 tiros. Um morreu a 100 metros da minha casa e o outro morreu no centro de Jandira. Um morreu dentro da oficina trabalhando com 13 tiros, o outro morreu de frente ao mercado Barbosa de Jandira com 18 tiros. Ambos, mamãe já vinha criando dentro da igreja, falando de Cristo para eles, mas eles achavam que servir a Cristo é brincar. Eles achavam que servir a Cristo não tem problema, eu sirvo hoje, amanhã eu não sirvo, eu vou na igreja, eu me reconcilio, tomo Santa Ceia, depois eu vou para o mundo de novo. A Bíblia diz o quê? O que ela fala? Ele é amor, mas ele é fogo, consumir, ou seja, ele trabalha das duas formas. Aleluia. Então não adianta eu achar que eu estou fazendo e ninguém está vendo. Eu não sei porque ele está me insistindo nisso. Não adianta eu fazer e achar que ninguém está vendo. Quem não podia ver, já viu. Então nós precisamos colocar o trem na linha. Aleluia. Amém? Amém. A Bíblia diz agora que essa mulher, ela vai encontrar um varão valoroso, um servo de Cristo, Eliseu. E quando Eliseu ele se depara com ela, eu acredito que ele se depara com um cenário terrível. Eliseu se depara com uma mulher desesperada. Eliseu se depara com uma pessoa que chora muito e a todo momento pede ajuda. A Bíblia diz que Eliseu chega nela e diz, filha, é como se ele perguntasse, o que está acontecendo? Ela começa a contar a sua história, porque é como a Bíblia ela vem falando de alguns personagens. Jesus pergunta para o paralítico, quer ficar são?
eu não tenho ninguém que me empurre dentro do tanque. Declaro que tem em casa, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aleluia. Ou seja, na Bíblia você vai ver sempre pessoas que vêm reclamando antes de responder aquilo que está sendo perguntado exatamente. Então ela vai falar, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Mas o que me traz a diferença dentro dessa mulher, é que aonde ela morava ali, o cenário era diferente. Ela não tinha uma descomunhão com suas amigas, com seus vizinhos. Porque hoje, em vários lugares em que moramos, nós não conseguimos ter comunhão com todos. Ou às vezes, a pessoa não quer ter comunhão conosco. Mas lá era diferente. Porque imagina nós agora, se ela não tivesse comunhão com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o da frente, com o de trás, sucessivamente. Eliseu agora fala para ela, como tu declarou que tu tem na tua casa, agora pega os teus filhos e pede para ele pedir vasilhas emprestadas na vizinhança. Eu entendo que ela, sem entender nada, que assim, irmão, o ser humano, ele é coberto de desconfiança. O profeta está falando, ele está achando que não. O pastor está pregando, ele está achando que não vai acontecer. Isso, na verdade, só demora aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida acontecer. Quando nós desconfiamos daquilo que está sendo pregado ou falado, uma profecia, ela só vai se prolongando mais o tempo dela. E você não consegue alcançar aquilo que era para alcançar, por não confiar que Deus pode fazer o que Ele está falando. A Bíblia diz que agora ela pega os seus filhos e fala, vai. E sai todo mundo. Vai no vizinho, pega a vasilha. Vai no vizinho, pega a vasilha. Eu entendo que lá no começo a gente falou. Você imagina agora os vizinhos, pastor. Mas para que essa mulher quer vasilha? Essa mulher está ficando doida com tanta vasilha. E pega a panela, e pega a vasilha, e sai pegando. E põe daqui, põe dali, e vai enchendo a casa de vasilha. Eu entendo que agora, quem está fora, quer saber o que está acontecendo lá dentro. Por isso que o nosso culto tem que ser diferente. Por isso que o nosso culto tem que ser fervoroso. A glória tem que descer nos nossos cultos. Nós temos que cantar com toda a vontade. Nós temos que pregar com autoridade. Nós temos que orar em voz alta. Porque quem passa ali tem que ver que aqui tem algo diferente. Aleluia. E se passar curioso ali, ele vai querer entrar para saber o que está acontecendo. Aleluia. E no que ele entra, vai que ele aceita Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Os cultos têm que ser diferentes por isso. E agora os vizinhos querem saber o que está acontecendo lá, pastor Rogério. Aqui não fala dessa forma. Mas eu acredito que o negócio impactou pessoas lá. A Bíblia diz que agora essa casa está cheia de vasilhas vazias. Mas no início a mulher falou que não tinha nada na sua casa senão uma pequena botija de azeite. E agora Eliseu, ele vai pegar esse azeite que tem na sua casa. Tem até um vaso aqui. Parece que já foi escolhido aqui para a minha pregação. E aí? Só tem um pouquinho. Mistério, hein, pastor? Você sabia, né? Só tem um pouquinho. E agora com esse mistério aqui, Eliseu já sabia o Deus que ele servia. Aleluia. Já tinha comunhão. Glória a Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Ele a todo momento. Aleluia. Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo outro, queria pregar assim, louvar assim, eu queria tocar no microfone e um monte de pessoa cair, expulsar demônio. Mas irmão, você tem medo de uma barata, irmão. Como que vai expulsar um demônio? Não é fácil lidar com isso. É fácil, pastor? Não é. Irmão,
Lidar com pessoa possuída é terrível. Está entendendo? Lidar com legiões é terrível. A pessoa sobe na cadeira, canta barato. Não. Minha esposa tem um medo terrível. Depois a gente conversa. E aí ela não consegue. Então até o que nós estamos pedindo para Ele, nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Até o que nós estamos pedindo para ser lá na frente, nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Porque não adianta eu pedir para ser missionário e não fazer missão. Não adianta eu pedir para ser um evangelista e não evangelizar. Não adianta eu pedir para ser um pastor e não pastorear. Ou eu estou errando aqui alguma coisa? Não adianta. Eu quero louvar, mas quando eu tenho oportunidade eu não consigo louvar. Ou então eu vou louvar de qualquer jeito, eu não ensaio, eu não me preparo. E quando chega aqui na frente eu falo assim, irmão, se eu errar é para Jesus. Olha isso. Se eu errar, Jesus recebe. Recebe o quê, irmão? Então tá bom, então eu vou te dar um carro sem as rodas, você se vira. Vou te dar uma casa sem teto, você se vira. Vou te dar um emprego sem salário, você se vira. Me perdoe, mas é o meu jeito, tá? Eu aprendi assim. Aleluia. Vou te dar um terno sem as mangas. Não adianta. Sapato sem sola, rapaz. Então nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Se o que nós estamos pedindo a gente vai usar realmente. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Faço faculdade de químico, mas eu quero trabalhar com metalúrgica. Que faculdade é essa? O que você está planejando para você? Verdade. Olha, eu quero, esse mês aqui, eu vou trocar o meu armário, vou trocar o meu guarda-roupa, vou trocar o meu fogão, a cama. Você quer trocar tudo? Você tem que pegar uma coisa só. Você tem que fazer o projeto de uma coisa só. Você conseguiu fazer uma coisa, agora você parte para outra. Mulher que tem esse costume, né? Eu quero fazer tudo. A gente joga tudo para cima do marido. Você se vira, eu quero só fazer. Nós temos que ter planejamento. Aleluia. Esse planejamento, ele não só é dentro de casa. Esse planejamento não só é dentro da empresa. Esse planejamento é em todo lugar. É em todo lugar. Eu quero me planejar dentro da igreja. Eu quero ser um cantor. Então você vai falar, pastor, eu quero louvar, pastor, eu quero louvar. Então você vai participar dos ensaios. Você vai vir, vai abrir a igreja. Irmão, hoje está difícil até alguém para limpar a igreja. Eu não posso. Não dá para fazer. Não, eu sou homem, minha mãe ensinou que eu não posso varrer a casa. Eu tenho que se converter, você e sua mãe. A obra, irmãos, é para ser feita. Aleluia. Então, se Deus te deu na sua mão, faça aquilo que Ele te deu, irmão. Às vezes nós estamos pagando o preço e estamos procurando inúmeras coisas. Por que esse preço está na nossa vida? Por que nós estamos passando por esse vale? Eu já concluo aqui. Por que eu estou passando por esse problema? É porque lá atrás você pediu algo e na petição que nós fazemos, nós prometemos e nós não cumprimos com aquilo que nós falamos. Não cumprimos com aquilo que nós falamos. Senhor, se o Senhor me der algo, eu faço algo. É o maior problema do ser humano. É melhor você falar, se o Senhor me der, eu fico agradecido. Só isso. Porque se você falar, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, acabou. Porque Cristo não é que nem Jairo. Não é que nem o pastor. Nós esquecemos. Cristo não. A diferença é que quando nós lembramos, nós somos diferentes. Nós vamos apontar, nós vamos cobrar aquilo. Cristo não. Vai só indo. Vai chegar um tempo que você vai se atropelar. Essa mulher não tinha problema com a sua vizinhança. Então, quando os filhos pedem vasilha, automaticamente todo mundo manda, sem saber o que vai acontecer, mas manda. Ah, manda lá. Acho que a mulher vai até vender essas vasilhas aí, porque, coitado, está passando necessidade.
mas eles pegam e colocam. A Bíblia diz que Eliseu agora ele pega o azeite, irmãos, que está naquela vasilha, aquele pouco de azeite, e ele sai despejando. Aí eu comecei a procurar entender esses dias em casa. Como será, né, pastor? Você derramar um pouquinho, irmãos, e vai ficar ali esperando. Derrama um pouco. Aleluia! Quando você faz a volta, que você volta aqui no primeiro que você derramou, já está cheio. Glória! Aleluia! Perfeito, lindo. Ou seja, a Bíblia diz que quando cheia todas as vasilhas, o azeite automaticamente parou. Por quê? Porque na presença que Deus faz, nada é desperdiçado. Nada é de qualquer maneira. Então a bênção que ele começa, ele termina. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu para você, ele é fiel para concluir. Tem promessas que foram feitas na minha vida há muitos anos, irmãos. Não dá mais tempo. Mas Deus vinha falando comigo sobre chave de carro. Andava de carro que eu parava 2 metros, 5 metros, 10 metros da igreja, porque tinha que empurrar, irmão. Carro ruim, motor de arranque estourado. E a vergonha, eu sempre fui meio vergonhoso. E aí Deus falava que ia dar carro novo, carro novo, carro novo. O que Deus dá carro novo, irmão? Tem pessoas que precisam entender isso também. Estou te dando um carro novo. Aí você já fica, ai meu Deus, misericórdia, meu Deus, recebi um carro novo. Que dia que vai chegar? Não. Por isso que o cristão ele tem que entender, o ser humano tem que entender como é que é falado. Ele está te dando, mas não é isso aqui não, ó. Toma de mão beijada. Não. Ele vai te dar a condição para você ter. Ele vai abrir a porta que você precisa para você adquirir aquilo que você precisa. Ele vai te dar a faculdade que você precisa para você alcançar aquilo que você quer, mas tem que ter objetivo. Se eu não tiver objetivo, não vai. Essa mulher aqui parou na hora e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Meu esposo morreu, meu filho vai ser levado escravo, eu preciso fazer alguma coisa. Quando ela vê o profeta, ela se agarra já. Não, profeta, ó, os credores veio aqui para levar meus filhos. Meu esposo morreu, tu sabe que ele é servo, sabe que ele serviu o Senhor. O que eu faço agora? Agora Eliseu, como profeta, irmãos, está incumbido de fazer acontecer algo. E você sabe quem que eu sempre coloco nessa posição? Pastorzão aí, ó. Pastor está com a igreja inteira. Todos os problemas. Deu problema em casa? Pastor Rogério, preciso falar com o senhor. Deu problema no emprego? Pastor Rogério, preciso da oração do senhor. Passarinho fugiu lá? Pastor Rogério, preciso falar com o senhor. O filho está nas drogas? Pastor Rogério, preciso de oração. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Não é desabafo não, tá? Quando que nós se reunimos aqui, pegamos o pastor Rogério, sentamos ele aqui, não é nada conversado também, tá? Eu estou no ministério tem, acho que, um mês. Estou gateando aí. Coloquei o pastor Rogério aqui no meio e sentei ele. Rodeamos ele e falamos: pastor Rogério, o que o senhor está precisando? Eita Deus, olha aí. Como que o senhor está? Como é que está a sua cabeça? Seus trabalhos, sua correria? Tem alguma coisa que eu possa fazer para amenizar? Irmão, nós precisamos disso. A igreja precisa disso. A missão precisa disso. Se nós não parar e começar a reparar algumas coisas, irmãos, eu vou ser bem claro. Certamente nós iremos retroceder. Porque nós estamos vivendo uma coisa aqui que eu vou falar. Eu sei que até algumas pessoas vão ouvir, principalmente os jovens vão rir, porque isso fica na mente. Mas hoje está um negócio de brincar agora. Você vê lá no Instagram um rapazinho que prega, que acabou lá se entrando nas confusões de línguas dele lá. Falei que o Jorge veio aí. Porque lembra? E aí acaba ficando na mente. Mas esse negócio inflamou agora. E agora dentro das igrejas está tendo
essa brincadeirinha. Aí eu falo para você, se Jesus quiser agora pegar esse povo, fulminar, porque a igreja não é para brincar, altar não é brincadeira. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos achando que é uma simples brincadeira, mas para Cristo não. Do menor ao maior, ele pega um por um. Então nós precisamos, irmãos, nos colocar na presença de Deus, em espírito e em verdade. Quem recebe a palavra, diga graças a Deus. Eu estive, acho que uns 3 anos atrás, vou ter a oportunidade de trazer ela aqui, missionária Cátia, você olha, e lá na casa de recuperação, Deus me deu uma palavra para dizer para ela sobre o irmão dela. E ele estava brincando de ser cristão. Ia e vinha. E Deus falou para mim falar para ele. Naquele dia eu estava orando para algumas pessoas que tinham saído da rua, estavam lá na casa de recuperação. E ele chegou, pediu oração. E nós oramos. E aí Jesus mandou dizer para ele: estou te dando 1 mês para você retornar. Deu bastante tempo. E ele fez o quê? Mas dentro desse 1 mês, ou tu vem, ou tu desce. Engrandecer pregador? De forma alguma. Sempre Cristo tem que crescer. Bateu 30 dias. E o camarada desceu. Ela vai estar um dia que ela vai contar esse testemunho para você. Você sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Nós temos que entregar aquilo que Ele está pedindo para nós entregarmos. Porque tem pessoas em risco por nossa culpa. Porque nós não queremos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se tem alguém aqui que tem um chamado, mas não quer fazer, Deus está dizendo diretamente para você aqui nessa manhã: se prepara. Porque se você tem um chamado, é para você fazer. O que é para você fazer não é para mim fazer. Quando Ele mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis. No final das contas, ele foi parar em Nínive. Então, se Ele falou para você fazer, faça. E faça com excelência. Porque Ele está cobrando alguém aqui nessa manhã. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar. Irmãos, eu prego totalmente diferente. Eu gosto de correr, pular, gritar, mas é tudo conforme o Espírito Santo ordena. E se Ele ordenou dessa forma nessa manhã, é dessa forma. Amém? Deus abençoe meu pastor presidente da obra. Espero estar aí por muitos anos aí, podendo ajudar. Deus abençoe os obreiros dessa casa. Volto a dizer, uma linda casa, muito bem arrumada. E eu fiquei muito feliz aqui, irmãos. Muito bonito. E que você continue firme. E que os seus amigos, que os seus vizinhos possam ver a grandeza de Deus na sua vida e vir cultuar juntamente com vocês aqui. Amém? Receba o pastor com palmas bem fortes e que Deus o abençoe.